O salão estava lotado. Homens engravatados disputavam os lugares da frente, enquanto famílias inteiras se amontoavam nas cadeiras do fundo, com olhares cheios de esperança. O palco estava iluminado com holofotes, música de impacto ecoava pelas caixas de som, e a atmosfera lembrava mais um show do que uma reunião financeira. Mas não era um show. Era a promessa de uma nova vida. No centro do palco, sob aplausos estrondosos, surgiu ele. O homem que todos chamavam de visionário. Vestido com um terno impecável, sorriso confiante, gestos calculados, falava como quem não vendia apenas números, mas futuro. Sua voz ecoava no auditório. Vocês estão diante da maior oportunidade da vida de vocês. O sistema antigo morreu. O novo está aqui. O mundo pertence aos que ousam. A plateia explodiu em gritos e palmas. Havia emoção nos olhos. Havia lágrimas. Porque para muitos ali não era apenas dinheiro. Era a chance de sair das dívidas, de pagar a casa, de garantir estudo para os filhos. Era a esperança. O ambiente era cuidadosamente construído para encantar. Telões exibiam gráficos ascendentes, vídeos com depoimentos de supostos investidores que enriqueceram rapidamente. Homens exibindo carros de luxo, mulheres posando em viagens internacionais, famílias sorrindo em frente a mansões. O slogan era repetido como mantra: simples, rápido, garantido. E enquanto a multidão vibrava, ninguém percebia a ironia cruel. Tudo aquilo era areia movediça, uma pirâmide dourada que, à primeira vista, brilhava intensamente, mas que, por dentro, já começava a rachar. Os líderes do esquema eram tratados como celebridades. Chegavam em carros importados, cercados por seguranças, distribuíam sorrisos e cumprimentos. Nas redes sociais mostravam vidas de ostentação, jantares caros, relógios reluzentes, notas de dinheiro jogadas no ar como se fossem papel sem valor. E cada postagem atraía mais seguidores. Cada imagem gerava mais inveja. Cada palavra pronunciada era compartilhada como se fosse verdade absoluta. Milhares acreditavam. Milhares seguiam. Milhares entregavam suas economias. O clima era hipnótico. Um misto de fé e euforia tomava conta dos encontros. Era como se todos estivessem participando de um ritual coletivo, onde a dúvida não tinha espaço. Quem questionava era visto como tolo. Quem hesitava era taxado de covarde. E quem investia era exaltado como visionário. E foi assim, nessa atmosfera de espetáculo, que o golpe bilionário começou a ganhar força. Uma pirâmide construída não de tijolos, mas de promessas. Não de ouro, mas de ilusões. Se essa abertura já mexeu com você, inscreva-se agora no canal. Porque o que vem a seguir não é apenas uma história sobre dinheiro. É sobre ambição, manipulação e destruição. E você não vai acreditar até onde esse golpe chegou. Naquela noite, enquanto os aplausos ecoavam, milhares de sonhos estavam sendo vendidos. E, sem que percebessem, milhares de destinos estavam sendo condenados. A pirâmide estava de pé, brilhante, imponente. Mas toda a pirâmide construída sobre mentira um dia desmorona. E quando cai, leva tudo junto. Muito antes dos palcos iluminados e dos auditórios lotados, havia apenas um pequeno escritório alugado no centro da cidade. Paredes descascadas, mesas baratas, computadores usados. Era dali que nascia uma das maiores fraudes financeiras da história recente. O homem que todos conheceriam como visionário era, na realidade, um vendedor nato. Não vendia apenas produtos, vendia sonhos. Desde jovem, havia aprendido a manipular emoções. Sabia quando sorrir, quando fingir indignação, quando inspirar confiança. E, acima de tudo, sabia detectar a maior fragilidade humana: o desejo de enriquecer rápido. Os primeiros alvos foram amigos próximos, convidados para reuniões discretas, regadas a cafés e promessas. Ele apresentava gráficos coloridos, falava de nova era da economia, usava termos técnicos que poucos entendiam. E, quando percebia a confusão no olhar de alguém, concluía com uma frase simples: confie em mim. É seguro.
O retorno é garantido. E essa frase era suficiente. Os primeiros aportes foram pequenos: 5.000, 10.000, 20.000 reais. Dinheiro vindo de poupanças, heranças, reservas de emergência. E, como todo esquema de pirâmide, os primeiros foram recompensados. Pagamentos rápidos, lucros inflados, depósitos caindo na conta em tempo recorde. O objetivo era claro: criar os primeiros apóstolos da nova promessa. E funcionou. As histórias se espalharam. Um vizinho que investiu 10.000 e recebeu 15.000 em poucas semanas. Uma senhora que colocou suas economias e conseguiu pagar uma dívida antiga. Um comerciante que viu seu capital duplicar em meses. E assim, a narrativa cresceu. É real. Funciona. Eles pagam. Mas ninguém percebia a armadilha. O dinheiro não vinha de investimentos genuínos. Não havia ações, não havia fundos, não havia ativos reais. O que havia era apenas o dinheiro dos novos investidores sendo repassado aos antigos. Um ciclo vicioso mascarado como revolução financeira. Para dar legitimidade, criaram toda uma estética de sucesso. Alugaram escritórios modernos, contrataram recepcionistas sorridentes, encheram as paredes de certificados falsos. Criaram sites chamativos, perfis em redes sociais com números inflados, anúncios pagos que exibiam rostos felizes e slogans irresistíveis. Em cada detalhe, a mensagem era clara. Você pode confiar em nós. Quanto mais profissional parecia, mais pessoas caíam na armadilha. O fundador não trabalhava sozinho. Reuniu ao seu redor um grupo de cúmplices leais. Homens e mulheres treinados para repetir o discurso, para exibir uma vida de ostentação que servia como isca. Carros alugados desfilavam nas ruas. Viagens financiadas pelo dinheiro dos investidores eram exibidas em redes sociais como prova de prosperidade. Tudo cuidadosamente encenado. Tudo meticulosamente calculado. No início, ainda havia medo. Medo de que alguém desconfiasse cedo demais. Medo de que a pirâmide não se sustentasse. Mas logo o medo foi substituído por ganância. Porque cada semana trazia mais dinheiro. Cada mês dobrava os aportes. Cada boato de lucro atraía novas multidões. E, como toda chama alimentada pelo vento, o fogo cresceu rápido demais. O pequeno escritório se transformou em sede luxuosa. As reuniões discretas viraram convenções lotadas. O vendedor carismático virou guru financeiro. E os primeiros investidores que já haviam recuperado e multiplicado seu dinheiro se transformaram em testemunhas vivas, espalhando a mensagem para todos os lados. Eu investi, eu ganhei, você também pode. Era o início da tragédia, porque nada seduz mais do que a história de alguém comum que, aparentemente, enriqueceu da noite para o dia. O que ninguém via, no entanto, era a base frágil de tudo. Como um castelo de cartas, o sistema se mantinha apenas enquanto novos jogadores entravam no jogo. Não havia produto. Não havia investimento. Não havia futuro. Mas, por enquanto, a fachada brilhava. E cada aplauso, cada sorriso, cada lágrima de esperança era apenas mais um tijolo na pirâmide que, em breve, esmagaria milhares. O que começou como reuniões discretas em um escritório simples, logo se transformou em um fenômeno. Era como se uma faísca tivesse acendido um incêndio incontrolável. Em poucas semanas, os relatos de sucesso começaram a se espalhar como corrente elétrica. Um motorista de aplicativo que dizia ter investido 10.000 e agora ostentava carro novo. Uma professora que conseguiu quitar a casa com os lucros do sistema. Um comerciante que garantia ter dobrado o capital em menos de 3 meses. As histórias viajavam de boca em boca, atravessavam bairros, cidades, estados. E cada vez que eram contadas, ganhavam mais brilho, mais exagero, mais poder de convencimento. Nas redes sociais, o movimento explodiu. Grupos de WhatsApp fervilhavam de convites. Lives no Instagram exibiam supostos mentores, ensinando o caminho da independência financeira. Vídeos no YouTube mostravam jovens sorridentes ostentando viagens internacionais, afirmando que tudo era fruto do investimento milagroso.
O slogan repetia-se em cada postagem como se fosse um feitiço. Rápido, fácil e garantido. E milhares acreditavam. Os eventos presenciais cresceram. Antes realizados em salas pequenas de hotel, agora ocupavam centros de convenções inteiros. Telões, música alta, discursos inflamados. Os líderes do esquema eram tratados como rockstars. Chegavam de helicóptero, desciam cercados de seguranças, caminhavam entre aplausos e gritos de admiração. Mulheres choravam de emoção. Homens levantavam os filhos pequenos e diziam: "Olhe bem, filho, é esse o caminho do nosso futuro." O efeito manada era irresistível. Quem ainda não havia investido sentia-se envergonhado, pressionado. A pergunta circulava como veneno: "Você ainda não entrou? Vai ficar para trás?" E assim, famílias inteiras se lançaram no abismo sem perceber. Venderam carros, colocaram casas à venda, retiraram economias da aposentadoria. Alguns chegaram a pedir empréstimos em bancos para não perder a chance da vida. Porque a promessa era sempre a mesma: quanto mais rápido você entrar, maior será o retorno. O sistema se retroalimentava. Os primeiros recebiam pagamentos gordos, exibiam os extratos nas redes sociais, servindo como propaganda viva. E cada nova entrada financiava o lucro dos anteriores? Era perfeito demais para ser verdade, e justamente por isso, todos acreditavam. No auge do crescimento, as cifras eram assustadoras. Milhares de pessoas investindo diariamente. Centenas de milhões movimentados em poucas semanas. O fluxo parecia interminável. Os líderes, cada vez mais arrogantes, se apresentavam como criadores de uma revolução. Falavam em derrubar o sistema tradicional, libertar o povo da escravidão financeira. Usavam uma linguagem que misturava espiritualidade com finanças, esperança com números. E cada frase era recebida como se fosse revelação divina. Mas, por trás dos sorrisos, a engrenagem era simples e cruel. Não havia produto. Não havia investimento real. Havia apenas o dinheiro novo sustentando o dinheiro antigo. E esse ciclo, inevitavelmente, tinha prazo de validade. Ainda assim, naquele momento, ninguém queria pensar nisso. A euforia era grande demais, a ilusão era doce demais. As multidões acreditavam estar vivendo o início de uma nova era. E cada nova inscrição, cada novo depósito, cada novo aplauso era mais um tijolo na pirâmide dourada que crescia em direção ao céu. E como toda pirâmide, quanto mais alto chegava, mais pesada ficava. E mais devastadora seria a queda. A pirâmide havia se transformado em império. Não era mais um movimento oculto em salas de hotel. Agora ocupava manchetes, programas de TV e jornais inteiros. Revistas de negócios estampavam seus líderes como gênios da inovação financeira. Influenciadores os chamavam de revolucionários. E políticos locais, sedentos por popularidade, tentavam associar seus nomes ao fenômeno. Parecia que nada poderia deter o crescimento. As festas eram lendárias. Mansões alugadas em bairros nobres se transformavam em palcos de ostentação. Champanhe importado corria como água. Carros de luxo estacionados em fila na entrada exibiam a mensagem que todos queriam acreditar. O sistema funcionava. Influenciadores digitais eram convidados para reforçar a narrativa. E cada vídeo gravado, cada foto publicada, arrastava ainda mais pessoas para dentro da engrenagem. O luxo não era apenas consequência, era ferramenta de marketing. Nos palcos, os líderes da pirâmide eram tratados como semideuses. Suas palavras ecoavam em salões lotados, acompanhadas de luzes, efeitos especiais e gritos de multidões. Eles falavam de liberdade financeira, de nova era da economia, de democratização da riqueza. Misturavam frases de autoajuda com promessas de retorno garantido. E, como sempre, usavam testemunhas vivas para reforçar o espetáculo. Homens simples que diziam ter mudado de vida. Mulheres que afirmavam ter comprado casa própria. Jovens que agora viajavam pelo mundo. Todos devidamente escolhidos para inspirar. A mídia, seduzida pela grandiosidade, cedia espaço de graça.
Programas de auditório os convidaram como exemplos de sucesso. Revistas especializadas dedicavam páginas inteiras para a nova revolução financeira, e os líderes com discursos ensaiados sabiam exatamente o que dizer para encantar jornalistas. Falavam em inovação, justiça social e crescimento exponencial. Por trás das câmeras, porém, riam da ingenuidade coletiva. Sabiam que não havia nada além de areia movediça. Mas, enquanto os holofotes brilhavam, a verdade podia esperar. O sistema havia se tornado religião. Quem entrava acreditava com devoção. E como toda religião, havia também heresia. Quem ousava duvidar era atacado, ridicularizado, tratado como inimigo. Amigos deixavam de se falar, famílias brigavam, relacionamentos terminavam. Tudo porque alguns acreditavam cegamente e outros tentavam alertar. E, no meio desse conflito, a pirâmide crescia ainda mais. As cifras atingiram níveis bilionários. Relatórios internos manipulados exibiam números astronômicos. Os líderes já não falavam em enriquecer pessoas, mas em criar a maior transferência de riqueza da história. E cada palavra, repetida em palcos e vídeos, era recebida como profecia. O auge havia chegado, e era grandioso. Demais para ser ignorado. Demais para ser sustentável. Nos bastidores, alguns já percebiam as rachaduras. Saques demoravam mais do que o normal. Pagamentos eram adiados com desculpas técnicas. E-mails de suporte recebiam respostas vagas. Mas qualquer dúvida era abafada pelo brilho dos carros, pelo luxo das festas, pela arrogância dos líderes. E quem ousava questionar, ouvia sempre a mesma resposta. Isso é inveja, isso é medo. O sistema está mais forte do que nunca. A pirâmide havia chegado ao topo, reluzente, dourada, imponente. E quanto mais alto o topo, mais devastadora seria a queda. Todo o império de ilusões começa a rachar em silêncio. Não é uma explosão repentina, mas pequenas fissuras que se multiplicam até o colapso. E foi exatamente assim que os primeiros sinais começaram a aparecer. No início, quase ninguém notou. Alguns investidores reclamavam de atrasos em depósitos. Transferências que antes aconteciam em minutos agora levavam dias. Suporte que antes respondia prontamente passou a se calar. Mas os líderes, com sorrisos treinados, tinham sempre uma desculpa. Estamos atualizando o sistema. O banco atrasou a compensação. É apenas um ajuste temporário. E, como o brilho do topo ainda cegava a maioria, poucos ousavam insistir. As dúvidas, no entanto, começaram a crescer. Alguns tentaram resgatar valores maiores e descobriram que só recebiam se convencessem mais pessoas a investir. Outros perceberam que os supostos lucros não passavam de números em telas, sem lastro real. E rumores começaram a circular nos bastidores. E se for um golpe? A pergunta ecoava em sussurros, como se fosse proibida. Porque admitir a possibilidade era admitir que milhares já estavam perdidos. Dentro dos grupos, o clima começou a mudar. Mensagens exaltadas de lucros fáceis agora eram acompanhadas de comentários desconfiados. Investidores pressionavam líderes intermediários pedindo respostas. E muitos deles, desesperados para manter a narrativa, dobravam o discurso. Não acreditem nos boatos. O sistema é sólido. Quem fala em golpe é porque não entendeu a revolução. Era a velha tática do medo. Transformar dúvidas em inimigos. Mas, fora dos muros, a imprensa começava a farejar algo estranho. Primeiros artigos questionando a sustentabilidade do sistema surgiram. Jornalistas perguntavam: de onde vem o dinheiro? E a resposta era sempre vaga, recheada de termos técnicos que não explicavam nada. Alguns especialistas em economia alertavam: isso é uma pirâmide financeira, vai desmoronar. Mas quem estava dentro preferia ignorar. Afinal, aceitar a verdade era doloroso demais. As fissuras se tornaram mais visíveis quando alguns grandes investidores tentaram retirar milhões de uma só vez. O sistema simplesmente não pagou. E, em vez de explicações, receberam silêncio. As portas começaram a se fechar.
Os sorrisos já não pareciam tão confiantes, as festas luxuosas diminuíram, e a pergunta proibida voltou a ecoar, agora mais alta. Será que fomos enganados? E agora eu quero que você reflita comigo. Você teria percebido antes? Você teria sacado que algo tão brilhante escondia rachaduras? Ou teria se deixado levar pela ilusão, como milhares fizeram? Deixe seu like agora e comente o que você faria no lugar deles, porque a história está prestes a entrar em sua fase mais sombria. Os líderes, em pânico silencioso, começaram a reforçar o espetáculo. Mais vídeos motivacionais, mais promessas, mais ostentação. Mas, por trás das câmeras, sabiam. O castelo de cartas estava tremendo. O começo das dúvidas havia chegado. E uma vez que a semente da desconfiança é plantada, ela sempre cresce. A pirâmide não era apenas números, relatórios ou gráficos ascendentes. Era feita de histórias humanas, histórias de fé, de desespero, de esperança. Histórias de pessoas que acreditaram que, finalmente, a vida lhes daria uma segunda chance. Nos auditórios lotados não havia apenas empresários ambiciosos. Havia pais que sonhavam em pagar a faculdade dos filhos. Mães que desejavam quitar dívidas acumuladas ao longo de anos. Jovens que acreditavam estar conquistando a liberdade financeira antes mesmo dos 30. E idosos que apostaram as economias de toda uma vida para garantir um fim de jornada tranquilo. Uma dessas histórias era a de José, um pedreiro de 56 anos. Passou a vida carregando sacos de cimento, levantando paredes para sustentar a família. Quando ouviu falar do novo sistema, investiu o pouco que tinha guardado. R$ 10.000, resultado de anos de suor. Em semanas recebeu de volta 15 mil. Acreditou ter encontrado a saída da pobreza. Vendeu o carro, hipotecou a casa e colocou tudo na pirâmide. Sorriu como nunca havia sorrido, até perceber, tarde demais, que o sorriso seria breve. Havia também a história de Marta, professora aposentada. Viúva, vivia apenas com a aposentadoria modesta. Viu vídeos nas redes sociais de pessoas que haviam multiplicado suas economias e pensou: talvez essa seja a minha chance de viajar, de viver algo diferente antes do fim. Colocou todo o dinheiro que havia recebido na venda de um pequeno terreno. Durante meses recebeu pagamentos regulares acreditando que o sonho estava se realizando. Fez planos, comprou passagens, prometeu aos netos férias inesquecíveis. Mas, no momento em que a pirâmide começou a rachar, seu dinheiro desapareceu. E, junto com ele, sua esperança. Cada rosto tinha uma promessa. Promessa de um futuro melhor. Promessa de dignidade. Promessa de ascensão. E é justamente por isso que o golpe foi tão devastador. Porque não roubou apenas dinheiro. Roubou sonhos. Roubou expectativas. Roubou anos de esforço. As convenções da pirâmide funcionavam como templos modernos. Ali, cada pessoa levantava a voz para testemunhar. Eu estava falido, agora estou rico. Eu tinha dívidas, agora tenho liberdade. Esse sistema mudou minha vida. E cada testemunho arrastava mais pessoas, porque a dor compartilhada dava lugar à esperança coletiva. E a esperança, quando multiplicada, se torna quase impossível de quebrar. Até que a realidade chega. Nas cidades, a pirâmide já havia deixado marcas visíveis. Carros novos circulavam, festas eram organizadas, pequenos comerciantes falavam em expansão. Famílias inteiras se reuniam para discutir investimentos. Era como se todos estivessem participando de algo maior, algo histórico. Mas ninguém percebia que, atrás de cada história de sucesso, havia dezenas de outras escondidas, ainda sem retorno. Era um rastro de promessas que não poderia ser cumprido. O mais cruel é que muitos investidores se tornaram evangelistas do sistema. Sem saber, ajudaram a espalhar a mentira. Convenceram amigos, familiares, colegas de trabalho. Alguns chegaram a pressionar pessoas queridas. Você não pode ficar de fora. Vai se arrepender. E quando o colapso veio, a culpa os esmagou. Não bastava ter perdido tudo. Tinham levado outros junto com eles.
O rastro da pirâmide não era apenas econômico, era emocional, psicológico, humano. Milhares de pessoas presas em um mesmo sonho. Milhares de histórias atravessadas pela mesma tragédia. E cada promessa quebrada seria cobrada com juros impiedosos. As pirâmides financeiras não desmoronam de repente. Elas começam a tremer aos poucos, revelando rachaduras que, no início, parecem insignificantes. E foi exatamente assim que o colapso se aproximou. Os primeiros sinais vieram em forma de silêncio. Pagamentos que antes caíam em questão de horas agora levavam dias. Saques maiores eram negados com desculpas técnicas. O sistema está passando por atualização. Estamos aguardando liberação do banco parceiro. É apenas uma instabilidade momentânea. Mas, para quem dependia do dinheiro, cada dia de atraso era um pesadelo. Nos grupos de WhatsApp, a euforia deu lugar à tensão. Mensagens animadas com prints de extratos foram substituídas por cobranças. Alguém mais não recebeu? Meu saque está pendente há uma semana. O suporte não responde. E, em pouco tempo, a desconfiança virou pânico. Alguns líderes intermediários tentaram manter a chama acesa. Faziam vídeos motivacionais, falavam em fase de transição, pediam paciência. Chegaram a dizer que os verdadeiros visionários não abandonam o barco diante das primeiras ondas. Mas, enquanto discursavam, sabiam a verdade. O dinheiro estava acabando. O castelo de cartas tremia. Em bairros inteiros começaram a surgir histórias de desespero. Famílias que haviam colocado todas as economias já não conseguiam pagar contas básicas. Empresários locais, que haviam vendido negócios para investir na pirâmide, começaram a acumular dívidas. Casamentos estremeciam. Amizades eram destruídas. E, no fundo, uma única pergunta ecoava: e se for mesmo um golpe? A imprensa, até então encantada, começou a mudar o tom. Reportagens investigativas questionavam a origem dos lucros. Economistas alertavam: isso é insustentável, isso vai ruir. Programas de TV entrevistavam vítimas que já não conseguiam sacar seus investimentos. E, como um vírus, a dúvida se espalhou. Cada notícia aumentava o pânico. Cada depoimento alimentava o medo coletivo. Os grandes investidores, os que tinham colocado milhões, foram os primeiros a tentar correr. Ordenaram resgates massivos, exigiram saques integrais, mas encontraram portas fechadas. O sistema simplesmente não tinha como pagar. E a falência, antes escondida sob brilho e discursos, começava a se revelar. Dentro da cúpula, o desespero reinava. Reuniões emergenciais eram convocadas. Os líderes discutiam estratégias para manter as aparências. Alguns sugeriam inventar um novo produto, outros falavam em criar mais promessas milagrosas. Mas, no íntimo, todos sabiam. O fim era inevitável. E, mesmo assim, escolheram continuar enganando. Preferiram manter o espetáculo por mais algumas semanas, sugar até o último centavo do que admitir a verdade. Nas ruas, o clima era de revolta contida. As pessoas ainda não gritavam, mas já não acreditavam. O silêncio de antes havia se transformado em murmúrio de ódio. E murmúrios, como sempre, são prenúncio de tempestade. As primeiras rupturas estavam expostas. E, a partir dali, não havia mais volta. O colapso não chegou de mansinho. Explodiu como uma bomba. Numa manhã comum, jornais estamparam em letras garrafais: a pirâmide bilionária desmorona, milhares de vítimas. As matérias não poupavam detalhes. Depoimentos de famílias arruinadas, imagens de pessoas chorando em frente às sedes do esquema, entrevistas com especialistas que, enfim, diziam em rede nacional o que muitos já suspeitavam. Era fraude, era golpe, era mentira. As redes sociais foram inundadas por relatos. Vídeos de investidores desesperados viralizavam em poucas horas. Gente gritando na frente dos escritórios, velhos chorando por terem perdido aposentadorias, pais e mães implorando por justiça. E, no fundo, a frase que ecoava era sempre a mesma: eu confiei e perdi tudo. O cenário nas ruas era de guerra.
Sedes da pirâmide foram cercadas por multidões furiosas. Cartazes erguidos denunciavam o golpe. Polícia teve de intervir para conter protestos que rapidamente se transformaram em tumultos. Portas de vidro quebradas, carros de luxo dos líderes vandalizados, fogo ateado em frente a escritórios. A revolta era visceral. Não era apenas dinheiro perdido. Era dignidade destruída. Era a sensação de ter sido enganado, manipulado, explorado. Os noticiários transmitiam imagens em tempo real. Filas intermináveis de vítimas em delegacias. Centenas de boletins de ocorrência registrados por dia. Grupos de apoio surgindo para tentar reunir ações coletivas. E, pela primeira vez, os líderes do esquema se escondiam. Se antes ostentavam festas e carros de luxo, agora sumiam das redes sociais. As mansões ficavam às escuras. As viagens pararam. O silêncio dos chefes era mais ensurdecedor do que qualquer palavra. Enquanto isso, o sistema financeiro oficial começava a reagir. Bancos bloqueavam contas suspeitas. Tribunais congelavam bens. Autoridades anunciavam investigações. E a palavra pirâmide deixou de ser boato para se tornar fato estampado em documentos oficiais. Milhares de famílias entraram em colapso junto com o golpe. Casamentos destruídos pelo peso das dívidas. Amizades acabadas por causa das indicações feitas. Suicídios relatados em jornais locais, mostrando a face mais cruel da fraude. O impacto não era apenas econômico, era humano, social, devastador. E, enquanto vítimas choravam, a população em geral assistia com espanto. Como tantas pessoas puderam acreditar? Como ninguém percebeu antes? Mas a verdade é que o brilho da promessa havia sido forte demais. A esperança é sempre mais poderosa que a razão. E quem sabe manipular esperança consegue arrastar multidões. O colapso da pirâmide não foi apenas financeiro. Foi psicológico. Foi espiritual. Milhares de sonhos foram queimados de uma só vez. E, no vazio que ficou, só restava dor, ódio e sede de justiça. Quando o castelo de cartas ruiu, os responsáveis já tinham um plano preparado. Não era a primeira vez que lideravam golpes. Sabiam que, mais cedo ou mais tarde, a pirâmide desabaria. E, por isso, haviam preparado rotas de fuga, contas secretas, passaportes falsos. Enquanto milhares de vítimas se amontoavam em frente às sedes em busca de respostas, os líderes já estavam longe, embarcando em voos internacionais ou escondidos em mansões em lugares discretos. Alguns desapareceram de um dia para o outro. Outros apareceram em vídeos mal ensaiados, prometendo que tudo seria resolvido em breve. Mas todos tinham o mesmo objetivo: ganhar tempo. Fortunas inteiras foram desviadas para paraísos fiscais. Investigações posteriores revelariam milhões de dólares transferidos para contas em ilhas caribenhas, nações sem acordos de extradição e cofres digitais inacessíveis. Carros de luxo, obras de arte e até joias foram vendidos às pressas no mercado paralelo. Era o saque final antes da ruína total. Mas não havia como escapar para sempre. A imprensa, a polícia e principalmente a fúria das vítimas formaram uma caçada implacável. Reportagens revelavam o paradeiro de alguns líderes. Autoridades faziam buscas, apreensões, congelavam bens. E nas ruas, manifestantes gritavam diante de câmeras: "Queremos justiça!" Alguns dos cúmplices menores foram presos rapidamente. Gerentes intermediários, captadores locais, pessoas que muitas vezes também haviam acreditado no sistema, mas decidiram lucrar em cima dele. Foram levados algemados, expostos em telejornais, tratados como peças de uma engrenagem criminosa. Os cabeças, porém, eram mais difíceis de alcançar. Mudavam de endereço constantemente. Alguns chegaram a fugir de barco, outros usaram identidades falsas. Mas cada passo era rastreado. Cada movimento era exposto em tempo real por jornalistas e investigadores. Enquanto a caça avançava, as vítimas se dividiam entre raiva e desespero. Muitos queriam vingança imediata. Outros apenas imploravam por seus investimentos de volta. E, no meio disso, as redes sociais se transformaram em campo de batalha. Grupos inteiros dedicados a localizar os fraudadores surgiram,
compartilhando informações, rastreando voos, publicando fotos. Era como se uma multidão inteira tivesse decidido se tornar detetive. E agora, eu pergunto a você: você acredita que um golpe desses ainda seria capaz de enganar milhares hoje, mesmo depois de tantos alertas? Deixe seu comentário abaixo. Sua visão pode abrir os olhos de alguém antes que seja tarde. E, se essa história já está te deixando impactado, se inscreva no canal agora para não perder o desfecho dessa caçada. A pressão aumentava a cada dia. Governos estrangeiros começaram a colaborar. Mandados de prisão internacionais foram expedidos. E um a um, os líderes foram sendo localizados. Alguns foram encontrados em hotéis de luxo. Outros em aeroportos, tentando embarcar com documentos falsos. Alguns conseguiram escapar por mais tempo, mas inevitavelmente eram capturados. E cada prisão era transmitida em rede nacional, recebida com aplausos por aqueles que haviam perdido tudo. A caçada havia se transformado em espetáculo. E, mesmo com parte das fortunas já irreversivelmente perdidas, cada captura era vista como vitória moral. Porque, no fim, não era apenas sobre dinheiro, era sobre justiça. E a justiça estava chegando. O colapso já não era notícia quente. As manchetes haviam esfriado, os telejornais seguiam com novos escândalos, e os líderes do golpe estavam atrás das grades ou foragidos. Mas, para milhares de famílias, o desastre continuava vivo, latejando como uma ferida aberta que não cicatrizava. As ruas que antes exibiam carros novos comprados com os lucros fáceis, agora mostravam placas de vende-se e aluga-se. Casas hipotecadas foram retomadas pelos bancos. Comércios que haviam expandido às pressas fecharam suas portas, deixando vitrines vazias e ruas mais silenciosas. O brilho da ostentação havia se transformado em poeira. As ruínas não eram apenas materiais, eram emocionais, eram sociais, eram existenciais. José, o pedreiro que apostou a casa e o carro, agora morava de favor com parentes. Passava as noites acordado, remoendo a frase que repetia em lágrimas: "Eu só queria uma vida melhor para minha família." Marta, a professora aposentada, já não tinha planos de viagem. Vivia de remédios para a ansiedade, sua vida reduzida a contas atrasadas e ao peso da vergonha. Não falava mais sobre o assunto, mas cada silêncio carregava a lembrança da promessa quebrada. Havia milhares de Martas e Josés espalhados pelo país. Milhares de histórias de sonhos interrompidos, de esperanças esmagadas, de vidas despedaçadas. Casamentos ruíram. Alguns não resistiram ao peso das dívidas. Outros foram destruídos pela culpa de ter convencido o parceiro a investir. Amizades se romperam. Famílias brigaram. Irmãos deixaram de se falar por causa do dinheiro perdido. Nos bairros mais humildes, o impacto foi ainda maior. Ali, muitas vezes, famílias inteiras haviam colocado todas as economias no esquema. Quando a pirâmide desmoronou, comunidades inteiras entraram em colapso. Era comum ver vizinhos chorando juntos, não por empatia, mas porque todos haviam sido enganados. E o desespero coletivo não deixava espaço para conforto. As consequências se espalharam como ondas. Bancos registraram aumento de inadimplência. Planos de saúde foram cancelados. Crianças deixaram escolas particulares e voltaram para a rede pública. Sonhos de faculdade se desfizeram. E a sensação geral era de luto. Não um luto por mortos, mas por vidas que poderiam ter sido e não foram. As ruas onde antes aconteciam encontros festivos de investidores, agora eram cenários de silêncio pesado. Pessoas que um dia vestiram camisetas com slogans da pirâmide agora evitavam falar sobre o assunto. A vergonha se tornou tão grande quanto a perda. E, no meio disso tudo, havia a cicatriz invisível, a desconfiança. Mesmo em oportunidades legítimas, as pessoas agora hesitavam. Qualquer promessa de lucro parecia suspeita. Qualquer nova ideia era rejeitada. O golpe não havia destruído apenas fortunas. Havia destruído a fé das pessoas em qualquer possibilidade de futuro melhor. O que restou foram ruínas.
Ruínas de famílias, de amizades, de comunidades, ruínas de confiança, de sonhos, de esperança. E, diante desse cenário, uma frase ecoava nas mentes de muitos: nunca mais. Mas, como a história sempre mostra, o nunca mais raramente dura para sempre. E é por isso que pirâmides continuam surgindo e vítimas continuam acreditando. Porque, no fundo, a esperança sempre tenta renascer, mesmo no meio das ruínas. O tribunal estava lotado. Câmeras de televisão posicionadas em cada canto, jornalistas com microfones prontos para transmitir cada detalhe. E, nas primeiras fileiras, um público diferente de qualquer outro julgamento. Não eram curiosos, eram vítimas. Homens, mulheres, idosos, jovens. Todos ali tinham perdido algo: dinheiro, dignidade, futuro. Os líderes da pirâmide entraram escoltados por policiais, algemados, mas ainda tentando manter a postura arrogante que os havia transformado em ídolos de multidões. Vestiam ternos simples, já não havia relógios reluzentes, nem champanhe importado, nem carros de luxo esperando na porta. Mas, em seus olhares, ainda havia o resquício de soberba, como se acreditassem que poderiam escapar. O promotor foi implacável. Apresentou provas de transferências internacionais, extratos de contas secretas, documentos falsificados. Mostrou vídeos de convenções, falas cheias de promessas irreais, e-mails internos revelando que eles sabiam desde o início que tudo desmoronaria. Eles enganaram milhares de pessoas. Destruíram famílias inteiras, roubaram sonhos de uma geração. Cada palavra ecoava pelo salão como um martelo batendo contra a arrogância dos réus. Quando chegou a vez das vítimas falarem, o silêncio dominou o ambiente. Uma senhora idosa levantou-se com dificuldade e contou como perdeu as economias de toda a vida. Um pai de família relatou o dia em que precisou dizer aos filhos que não poderiam mais estudar em escola particular. Uma jovem chorou ao lembrar do irmão que tirou a própria vida por causa das dívidas deixadas pelo golpe. O tribunal inteiro chorava com ela, mas os réus imóveis não derramaram uma lágrima. A defesa tentou argumentar. Disse que era apenas um negócio mal compreendido, que não houve intenção de fraude. Mas as provas eram incontestáveis. O esquema era pirâmide, era golpe, era crime. E todos sabiam disso. O juiz, em sua fala final, não poupou palavras. Vocês não apenas roubaram dinheiro, roubaram dignidade, roubaram vidas, e por isso pagarão o preço máximo permitido pela lei. A sentença foi lida. Anos de prisão para cada um. Confisco de bens. Indenizações que, mesmo nunca sendo totalmente pagas, serviriam como símbolo de justiça. As vítimas aplaudiram. Não porque recuperariam o que perderam. Sabiam que isso era impossível. Mas porque, ao menos, a arrogância havia sido derrotada. Do lado de fora, uma multidão esperava. Cartazes erguidos, gritos de vitória, lágrimas de alívio. Não era festa. Era catarse. Era o fim de um ciclo de dor. E, para os líderes agora condenados, restava apenas a ironia do destino. Um dia haviam sido ovacionados como salvadores. Agora eram lembrados como criminosos. O clímax da história não foi apenas o julgamento. Foi a revelação de que nenhum império de mentira resiste para sempre. A máscara sempre cai. E, quando cai, não há riqueza que sustente. Agora, na voz, o jornalista, eu estive lá desde o começo, disse um repórter em sua crônica. Assisti às primeiras palestras, vi multidões sendo hipnotizadas por promessas. No início, minha função era apenas registrar, escrever matérias sobre o fenômeno financeiro. Mas pouco a pouco percebi algo estranho. Não havia produto, não havia lógica, só palavras bonitas embaladas em luxo. E quando tentei questionar, fui acusado do espalhar medo. Hoje, depois de ver milhares de famílias arruinadas, entendo meu erro. Também ajudei a perpetuar o mito, ao dar espaço demais para o brilho e pouco para a verdade. Esse golpe não foi só obra dos criminosos que o criaram, mas também de uma sociedade que preferiu acreditar no milagre fácil, em vez de encarar a realidade dura.
Na voz, a vítima. Meu nome é Ana. Sou mãe de 3 filhos. Eu só queria uma vida melhor para eles. Quando ouvi falar do sistema, parecia perfeito. Coloquei minhas economias. Depois vendi o carro. Depois a casa. Prometeram que em poucos meses eu teria o dobro, o triplo. Eu acreditava porque todos ao meu redor também acreditavam. Mas quando tentei sacar, já era tarde. Perdi tudo. Hoje moro de aluguel. E meus filhos perguntam: por que não temos mais a casa onde cresceram? O dinheiro não volta. O tempo não volta. E a vergonha de ter acreditado? Essa nunca vai embora. Na voz, o ex-investidor arrependido, eu não fui apenas vítima, fui cúmplice. Acreditei tanto no sistema que arrastei amigos, familiares, colegas de trabalho, mostrei meus lucros iniciais, provei que funcionava, porque realmente pagava no começo, mas quando ruiu, todos vieram cobrar de mim, perderam por minha causa. E eu também perdi. Hoje carrego a culpa de ter arruinado vidas além da minha. E entendo finalmente a verdade cruel. Não existe atalho para a riqueza. Se parece fácil demais, é porque é mentira. Eu também irei falar o que falaram as autoridades. Eles disseram que o que encontraram nas investigações foi um rastro de devastação. Mais de 50 mil vítimas, bilhões desviados, famílias destruídas. Os líderes não apenas criaram um esquema criminoso, eles criaram uma máquina de manipulação, um teatro cuidadosamente montado para enganar. E o mais assustador é que funcionou. Eles provaram o quanto a esperança pode ser usada como arma. Nosso dever agora não é apenas punir, mas educar. Porque se a sociedade não aprender com esse caso, outro surgirá. E outro! E outro! A moral final. O golpe bilionário não foi apenas um crime financeiro. Foi uma lição brutal sobre a fragilidade humana diante da promessa de riqueza fácil. Milhares acreditaram porque queriam acreditar. E quando a esperança se mistura ao desespero, qualquer mentira parece verdade. A pirâmide não roubou apenas dinheiro. Roubou confiança. Roubou anos de esforço. Roubou dignidade. E deixou uma mensagem gravada a fogo. Tudo que brilha rápido demais, cedo ou tarde, se apaga em cinzas. A verdadeira riqueza não se constrói sobre ilusões, mas sobre esforço, respeito e tempo. E quem esquece disso paga o preço mais alto. Se essa história te impactou, não deixe que morra aqui. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho para acompanhar outras histórias reais de ascensão e queda. Deixe o like para que essa mensagem alcance mais pessoas e evite que caiam no mesmo erro. Comente abaixo. Você já presenciou ou conheceu alguém que caiu em um golpe assim? Compartilhe este vídeo com amigos e familiares, porque talvez, só talvez, esse compartilhamento salve alguém antes que seja tarde demais. No fim, a maior pirâmide não foi a que eles construíram com dinheiro. Foi a que construíram dentro da mente das pessoas. A ilusão de que milagres existem. E essa, infelizmente, é a mais difícil de derrubar.